Olá, o Tá Rolando de hoje vai falar de coisa séria, o bullying. A universidade deu início a uma campanha para a conscientização de alunos e professores que tem como objetivo combater essa prática. A Luísa e eu conversamos com especialistas sobre o assunto. Vamos lá que já tá rolando. Um levantamento realizado pelo Ministério da Saúde e o IBGE, com a contribuição da Universidade de São Paulo, USP, apontou que 20,8% dos estudantes já praticaram algum tipo de bullying contra os colegas. O bullying se caracteriza por agressões intencionais, sejam elas verbais ou físicas, feitas de maneira repetitiva por uma ou mais pessoas contra um ou mais colegas. Basta uma volta pelos corredores da universidade para confirmar as estatísticas e encontrar histórias de bullying. Você já sofreu ou praticou algum bullying? Sim, já sofri e praticar eu nunca fui a favor dessa ideia. E em qual tipo de ambiente você sofreu? Foi mais em ambiente escolar mesmo. E como foi para resolver a situação? Olha, na época foi realizado na escola mesmo, a coordenadoria da escola ajudou a resolver o problema, mas depois houve a conversação entre eu e a outra parte e a gente acabou resolvendo o caso de forma bem tranquila. Você acha que a escola tem um papel importante na resolução do bullying entre os colegas? Sim, ele pode ajudar a acabar, exterminar essa parte assim, e pode ajudar muito com as pessoas no aspecto geral. Foi difícil superar o bullying? No momento em si, no inicial foi, mas depois foi bem tranquilo, junto aos pais e a coordenadoria da escola, foi bem tranquilo de superar. Como foi superar o bullying? Olha, para mim foi um grande desafio, porque, como eu falei para você, o bullying foi decorrente porque eu sou uma pessoa de cor negra, e então isso para mim foi um desafio a combater. Então, ao longo do tempo, não foi sempre assim, não foi legal no início, mas ao longo do tempo da minha história de vida, eu fui me colocando de uma maneira diferente, onde que eu enfrentei sobre isso. Claro, meus pais, minha família também ajudou. E que conselho você daria para alguém que não sabe que está sofrendo bullying e não sabe como reagir contra isso? Olha, eu aconselho que não ficamos calados. Falamos para a família, falamos para os amigos, as pessoas que a gente conhece. Tem que comentar com alguém, não se guarda para si. Porque guardando para si, eu acredito que pode ter consequências futuras aí, psicológicas e tudo. Se fecha, onde que vem uma certa depressão. Então, sofreu, fale para alguém. Vai até a família, vai até um amigo. Você já sofreu ou praticou algum tipo de bullying? Eu sofri bullying na escola quando eu era pequena, por causa do meu nariz e por causa do meu cabelo, porque eu era gordinha também naquele tempo. E como que isso te afetava, assim, enquanto você era tão nova? O que me afetava mais era por causa do meu cabelo, que ele era meio desgrenhado assim, né? Mas aí com o tempo ele foi melhorando, mas como eu era gordinha também fiquei meio traumatizada, por isso que eu quis escolher fazer nutrição também, para ver se eu conseguia emagrecer, né? Mas a minha mãe sempre falou que eu era magra, mas os outros sempre falavam que eu era gordinha. E então, como você aprendeu a lidar com isso ao longo do tempo? Ao longo do tempo a gente vai crescendo, vai se acostumando, né? Daí depois a gente foi aprendendo na escola também sobre o bullying e me acostumei também. Hoje em dia ninguém fala mais, já me acostumei com o meu sou, com o meu corpo, com o meu nariz, com o meu cabelo e nada mais me afeta. Então, que dica você daria para alguém que ainda sofre esse tipo de bullying com a aparência? Para não dar bola, porque as pessoas sempre vão falar da tua aparência. Então, o melhor é não dar bola mesmo. O bullying é aquela tradução de algo que aconteça na vida daquela pessoa. Digamos que a expressão dos sentimentos pode vir da forma da agressão ou da pessoa também que se retira do ambiente de agressão. Quer dizer, toda aquela violência feita por forma de verbal ou de xingamentos, né, ou até físico mesmo, ou um processo de exclusão daquela pessoa, daquela comunidade, também é uma tradução de um sentimento que tem na vida da pessoa. Quer dizer, quem pratica o bullying, aquele que assedia, digamos assim, ele também tem uma questão psicológica envolvida. E com toda certeza isso também é papel do psicólogo,
em entrar nesse processo. Quer dizer, a família pode levar esse adolescente, esse jovem, essa criança ao psicólogo ou também ao pedagogo da escola, responsável, alguma coisa assim, a fim de compreender o porquê, né, o conjunto da vivência daquela pessoa e os sentimentos daquele que agride se traduzem nessa agressão, quer dizer, se representam nessa agressão. O que a gente pensa é o seguinte, né? Por muito parte da vida daquela pessoa e por aí vai, aquela criança, ela passou por algumas situações, ou aquele jovem passou por algumas situações. E aquelas situações podem ter marcado de forma significativa, tanto para ser o agente do bullying, ou seja, aquele que atua e que violenta outra pessoa de alguma forma, tanto para aquele que também sofre e também se retira daquele ambiente, né? Não consegue enfrentar. Então, sim, com toda certeza, assim, precisa procurar algum tipo de ajuda, ou ao psicólogo, ou também ao pedagogo, né? Para que aquela criança, aquela pessoa ou aquele adolescente que pratica tenha também um canal de expressão diferente daquele que é da forma agressiva, né? O psicólogo e professor do curso da FURB, Renato Marcondes, também chama a atenção para a migração do bullying do ambiente escolar ao organizacional, prejudicando as relações no trabalho. Aquela criança, aquele adolescente que pratica o bullying na escola, muito provavelmente ele pode continuar fazendo isso como expressão dos próprios sentimentos durante a vida. Então, se nós pararmos para pensar que uma criança sai daquele ambiente escolar, aprende como faz e depois vai fazer novamente no seu ambiente de trabalho, os chefes tóxicos provavelmente eram bullies, né? Pessoas que praticavam esse bullying durante a infância. Ou seja, eles continuam então violentando aquelas pessoas em outros ambientes de trabalho. Outra forma cada vez mais comum e agressiva é o bullying feito pela internet. O cyberbullying é uma extensão do bullying convencional, mas com um agravante: as pessoas não estão cara a cara. As estatísticas apontam que mais da metade dos usuários da internet já sofreram algum tipo de constrangimento. Para o professor Carlos Nunes, doutor em psicologia, bullying praticado pela internet tem como diferencial as características do meio, mas as consequências para quem sofre ou pratica são semelhantes. O que está sendo discutido aqui na realidade, um reflexo de uma tendência de comportamentos, de hábitos violentos que as pessoas possuem no dia a dia. Né? Por exemplo, está certo que o bullying tem sido registrado praticamente no mundo inteiro, né? Em muitos países tem sido registrada pesquisas sobre ocorrência de bullying, mas nós pensarmos numa sociedade como o Brasil, por exemplo, em que nós podemos ter frequências de homicídios, por exemplo, pensando no último nível, superiores a 50 mil anos, certo? Então está longe de ser uma sociedade pacífica. Então, na realidade, a discussão do bullying, ela tem por trás, tem como pano de fundo essa questão da violência social. Né? E dentro desse grupo mais específico falamos do quê? Da violência juvenil. Então, na realidade, nós estamos tratando talvez de uma base, de uma origem precoce de ações de violência contra o outro, de desrespeito ao outro. Em novembro de 2015 foi sancionada a lei que institui o combate à intimidação sistemática, o conhecido bullying. A lei exige que as instituições de ensino desenvolvam ações para conscientização em relação à prática. Na FURB, a iniciativa partiu da Pró-Reitoria de Ensino, com o auxílio da Coordenadoria de Comunicação e Marketing. A campanha cita diferentes situações que configuram o bullying e que pretendem promover a reflexão e o diálogo em sala de aula. Dentro das ações programadas estão um primeiro momento de reflexão sobre o que é bullying, o que caracteriza o bullying, como se classifica o bullying. E, na sequência, nós teremos ações de formação institucional com os nossos professores e servidores e uma campanha mais ampla com os acadêmicos, né? Porque essa questão do bullying envolve não só os acadêmicos entre si, mas também todo o universo da nossa instituição. A partir dessas discussões, dessas reflexões, nós vamos preparar um diagnóstico e, a partir desse diagnóstico, promover ações aí efetivas de combate a essa questão da intimidação sistemática.
A campanha utiliza uma mídia alternativa, a tela de tempo de espera dos projetores multimídia instalados em todas as salas de aula da universidade. A cada 2 semanas, a imagem muda e a ideia é que ela provoque a reflexão e o diálogo entre professores e estudantes. Como os professores e os acadêmicos podem contribuir para que haja uma redução desse cenário? Bom, acho que a primeira coisa aqui é pensar a nossa sociedade. Nós temos vários indicadores de que nós estamos longe de uma sociedade ideal em termos de qualidade de vida. Entendendo qualidade de vida aqui como bem viver, tá? Viver de forma agradável, de forma satisfatória para as nossas necessidades, para o que nós desejamos nos nossos projetos de vida. Parte disso pode haver digamos, processos de reflexão feitos em sala de aula mesmo, tá? Feitos dentro dos componentes curriculares, no sentido de que o que nós podemos fazer para que essa nossa sociedade, para que os nossos ambientes de trabalho, para que os nossos ambientes de estudo, para que os nossos ambientes de convivência sejam ambientes melhores, ambientes mais próprios para a dignidade, para o respeito, tá? Então eu diria assim, a primeira questão é, quando falamos do bullying, nós estamos falando de uma peça dentro de um quebra-cabeça maior. Então a questão é, o que nós podemos fazer para reverter isso? E isso parte, por exemplo, pelo princípio do respeito. E aqui eu estou falando o respeito como aquela noção de que o meu direito termina onde começa o teu direito. E as pessoas esquecem disso. São os sinais que a pessoa que pode estar sofrendo bullying dá e que a comunidade escolar, por exemplo, ou organizacional deve perceber. Os pedagogos, psicólogos, gestores das escolas, etc., podem verificar da seguinte forma. O número de faltas é a primeira questão. Porque, veja, a pessoa evita tanto estar próximo àquela pessoa que pratica o bullying, que falta às aulas, falta aos ambientes de trabalho, ou chega atrasado, e por aí vai. Outra questão que a gente pode verificar tem a ver com o desempenho escolar e o desempenho no trabalho. A pessoa está sofrendo um caso que ela acaba evitando de fazer alguns trabalhos que é obrigatório fazer, porque vai estar no mesmo ambiente que aquela outra pessoa que pratica o bullying. Quer dizer, maneiras de verificar estão por aí. Tanto na expressão do sofrimento, a pessoa chega e fala, verificar que a pessoa está evitando estar em ambientes que a pessoa que pratica o bullying está, e também no desempenho, quer dizer, o desempenho cai, isso é muito comum, principalmente no ambiente escolar. Se você verificar que o desempenho de um aluno está caindo, provavelmente vai ter que buscar essa causa, né? E no ambiente organizacional, então a gente fala então em faltas, né? E que chama de fenômeno do absenteísmo, né? A pessoa falta, chega atrasado, né? Evita alguns lugares e por aí vai. Então é mais ou menos essa a ideia. Para quem? Para os pais, né? Para os educadores e também para aqueles que trabalham em organizações, tentem olhar um pouco mais para quem está lá. Se você olhar para aquelas pessoas, muito provavelmente verá que o desempenho dela está caindo, que ela está tendo um número grande de faltas, né? E que também está tendo uma expressão, uma tristeza ou uma ansiedade. E esse foi o Tá Rolando de hoje. Ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão? Curte a gente lá no Facebook. A gente se vê de novo na semana que vem. Tchau, tchau!